Pod Quintas, um negócio de primeira que já foi de quinta. Agora aqui na Rádio PH. Oi, gente! Mais um Pod Quintas no ar. Esse programete, ou esse podcast, ou esse podgrama que leva a voz do empreendedorismo para todos os nossos ouvintes e vai chegar no Brasil e vai chegar no mundo todo, porque a gente é ousado, a gente é bem ousado aqui desde que a gente começou. A gente não imaginava a proporção que ia tomar. E cada vez mais eu tenho recebido pessoas que estão construindo legado, pessoas que têm história e que vêm aqui nesse programa, nesse microfone e leva palavras de impulso, palavras de motivação, conta a sua história e faz esse programa crescer e ajuda de alguma forma a vida de quem está ouvindo. Muito bem, chegamos ao 21º programa e hoje temos aqui uma pessoa linda, de olhos verdes. Se eu pudesse dar um adjetivo para essa pessoa, seria superação. Ela é uma mulher de fibra, superou vários desafios na vida dela, empreende há muitos anos, eu já vou falar para vocês. Mas antes, não podemos esquecer daqueles que estão todos os programas aqui com a gente. Lumes Construtora, uma empresa do Grupo Lumes que apresenta o Dueto Office, um empreendimento aqui no Pagani, para você colocar o seu negócio com salas comerciais. A Grana Sim, uma empresa do Grupo Valora, que trabalha com empréstimos consignados através do seu FGTS, é uma oportunidade de pegar uma graninha para esse final de ano. E temos também a novidade da agência digital Iluminando Seu Negócio, que começou a iluminar aqui o nosso Pod Quintas e está com a gente aqui a partir de agora todos os programas. Temos também a Play Empreende, que é a nova academia de empreendedorismo, que é o nosso apoiador oficial. Bom, Gisele Soares, uma mulher linda de olhos verdes, cabelos iluminados, te apresenta aqui para nossa audiência. Gisele Machado, eu já comecei errando, gente, mas eu preciso fazer o seguinte... É o TDAH. Eu vejo que agora todo mundo tem TDAH e todo mundo se alça nisso. Gi, eu errei, mas não, vamos lá. Mas, Pri, na vida do empreendedor a gente erra e aprende Isso. Todos os dias. Primeiro código que a gente deixa aqui, ó. Torne-se vulnerável, porque assim, ó, ser verdadeiro te faz crescer. Exatamente. Errei, é vamos muito lá. verdade. Gisele Machado. Mas é a intimidade também, porque a gente já se conhece tanto tempo, né? É a intimidade. Eu falei no comecinho, antes da gente começar, eu falei, olha, eu já conheço tanto a Gi que eu nem fiz a tarefa de casa, nem estudei o entrevistado. Vamos lá. Pri, primeiro de tudo, parabéns pelo programa, né? É muito bom ver o teu desenvolvimento. Já te conheço há tantos anos, a gente já teve tantas oportunidades de estar junto e você tá voando literalmente aí nos negócios. Fico muito feliz de te ver voando profissionalmente. Tantas conversas que a gente teve lá atrás também, né? Tantas mentorias indiretas, né? Que a gente também teve, né? Nas caminhadas, à beira-mar. É verdade, Gi! E aí... A Gi me deu muita mentoria, e eu vejo, assim, você hoje voando, eu fico muito feliz por isso. E obrigada pelo convite de eu poder vir aqui dividir um pouquinho da minha história aí de quase 20 anos também na comunicação e no marketing, para estimular as pessoas e também ser uma força para que elas consigam também entender toda essa vulnerabilidade que existe não só como empreendedor, mas no mercado da comunicação e do marketing também. Então, a Gi, ela é uma jornalista, ela é empreendedora há mais de 20 anos, digamos assim, 19, quase 20 anos. Quase 20. E ela tem a Alunotoriedade, uma agência de marketing especializada no mercado imobiliário e na construção civil, que foi onde nós nos conhecemos e nos tornamos até amigas e por hora mentora e mentorada. A Gi me ajudou muito, é verdade, agora que eu tô lembrando. Gi, então conta pra gente um pouquinho dessa tua história, porque eu te conheço tanto, eu me sinto tão íntimo que até errei o teu nome, porque eu sempre chamo de Gi. Sim. Quem é a Gi? Ai, acho que é tão difícil a gente responder isso assim numa tacada, né? Mas a Gisele é uma construção de 19 anos aí de mercado, né? Tô na minha 4ª empresa
E quando a gente fala isso, parece ser uma coisa ruim, mas na verdade, dentro do empreendedorismo é muito bom. Quando você já quebrou, entre aspas, outras vezes, no nível startupeiro, né? Eu também sou mentora de startups do setor da construção civil, e eu vejo muito isso, né? Quando eu converso também com investidores, eles falam até que preferem pessoas que já quebraram do que quem está só iniciando, né? Quando a ideia ainda está amadurecendo. Mas a minha história começou em 2003, no ano que eu entrei na faculdade de jornalismo. Eu decidi que eu não iria ser funcionária de ninguém, que eu não queria trabalhar em veículos de comunicação, né, para trabalhar finais de semana. Porque no jornalismo tem muito isso também. Vai muito da linha da faculdade, da instituição de ensino. Na época, eu fiz faculdade na Estácio de Sá, e a Estácio já tinha uma veia empreendedora muito forte, diferente da UFSC, que provia muitos profissionais para a área de redação, a Unisul, que provia muitos profissionais para a TV. Então eu não me enxergava fazendo nada nesse sentido que não fosse empreender. E quando eu decidi empreender a primeira vez, foi no segundo semestre da faculdade já, na sequência ainda. Bem ousada. Bem ousada. Vi uma oportunidade na cadeira de diagramação gráfica. E eu falei, caramba, já que eu sei diagramar... Diagramação. Conta pra gente. Antigamente, hoje em dia é tudo diferente, mas naquela época, Pri, diagramar era você diagramar o jornal, diagramar uma revista, tinha um CorelDRAW, a gente usava, hoje já são outros sistemas. Uau. Faz tempo, amiga. E eu tirei a melhor nota na sala. E aí eu pensei, caramba, acho que isso aqui dá para diagramar um jornal, alguma coisa nesse sentido. E aí eu tive a brilhante ideia de ter o primeiro jornal impresso de Santa Catarina focado em tecnologia, para falar de tecnologia e inovação. E aí, 20 anos atrás você já levantava a bandeira da inovação. Nossa, eu sempre gostei, veia, né? Sempre gostei muito dessa área da inovação, da tecnologia, aliada à comunicação, ao marketing, né? Cris Arcangeli, fica ligado. Tanto que é um braço dentro da agência hoje, né? A gente tem muito forte em atender empresas assim e ofertar também nesse sentido. E aí eu criei esse jornal que era Infonews, depois virou Infotech News. Mas, Pri, eu tenho uma coisa como empresária também dentro de mim, assim, que eu sempre coloco um time para que os negócios funcionem. Se ele não performar do jeito que eu espero até X período, eu vou pivotar, como a gente fala, né? Eu vou me refazer. E eu fiquei com o jornal 7 anos, mais ou menos. Gostei. Fala pra gente, pra quem tá ouvindo, quem ainda não sabe o que é pivotar, conta pra gente. Pivotar vem da ideia de você ter que se refazer, né? Hoje em dia a gente trabalha muito com metodologias ágeis dentro dos projetos. Então, por exemplo, uma startup, quando ela nasce, ela entra na fase de ideação, o primeiro momento dela. É quando ela vai maturar a ideia mesmo que ela teve. Inclusive, eu estou mentorando uma startup lá do Recife, 2 empreendedores, estou ajudando eles nesse processo, nesse momento, vinculado à ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, onde eu sou mentora, sou consultora lá também. E aí eu estou ajudando eles. Então, quando no meio do trajeto a gente percebe que aquela ideia ou aquela convicção, ela não está tão bem formatada, ou que ela, no momento de validação, a gente percebe que não vai performar como deveria, pivota o foco, ou seja, refaz a ideia de alguma forma para que você possa, enfim, seguir adiante com aquela ideia ou com outra ideia. E ter resultados, né? E ter resultado. Não necessariamente a ideia muda, às vezes é o formato de você apresentar, de monetizar aquela ideia também. Alguma coisa no processo pode ser que pivote ou tudo acabe. Como eu também, que já quase abri uma startup, já fui sócia de uma, mas quando eu quase abri, eu falei, isso aqui vai precisar de muito investimento financeiro e eu acho que é o momento de eu parar, estacionar. E isso acontece na vida do empreendedor de forma natural, né? É um termo que a gente, né, que a parte técnica utiliza e que é um processo, né, dos mentores, dos consultores que seguem, né, a metodologia de criação de novos negócios, de ideias inovadoras, de startups e tudo mais. Mas que, na verdade, o empreendedor, ele faz isso toda hora, né? Ele tá pivotando toda hora. Epa, isso aqui não deu certo. Vou mudar, vou reformular, vou vender de outra forma, vou acrescentar algo. Isso aconteceu agora recentemente comigo. Sim. Porque uma coisa, Gi... toda ideia, ela pode funcionar e dar certo, mas nem toda ideia dá dinheiro. Exatamente. Então, essa é a grande sacada. É a grande sacada, né, Pri? Porque você precisa entender
assim, tem uma coisa que eu gosto muito, eu brinco que eu sou mais das antigas aí, né? Esses 20 anos de mercado, 4 empresas. Gente, mas ela só tem 20 aninhos, assim, ela fez tudo isso. Adoro conversar com as amigas por isso, né? A gente sai daqui com a autoestima lá em cima. É isso aí. Mas, enfim, nesses 20 anos com essas 4 empresas, Pri, o legal é que você ganha uma maturidade de processo e você também passa pelas ondas que tem no mercado, né? Então, assim, tem muita coisa que é do modismo, do momento, que às vezes as pessoas se apegam muito naquilo. Tem coisas que são ferramentas, são a parte ferramental que vai, de fato, ajudar o empreendedor a vencer. E tem outras coisas que é bom você também ter o tino do negócio, que você percebe com o tempo, é a tua experiência dentro do processo. A agência, por exemplo, a Alo Notoriedade, esse ano vai fazer 10 anos. Então, hoje eu já tenho uma expertise de mercado, e como a gente é direcionado no mercado da construção civil, que muitas das pessoas que nos contratam hoje, nos contratam muitas vezes, não é porque a gente faz mais do mesmo que muita gente faz, mas muito tem a ver com a experiência que a gente tem, não só a Gisele, mas o time que tem por trás, que desenvolve tudo que a gente precisa desenvolver, porque já tem um olhar direcionado para o mercado que exige algo muito segmentado. Então, quando a gente, falando de modismo um pouco, né, onde que eu quero chegar? Quando você vai montar algo para o teu negócio, não se apegar muito nessa questão do modismo, de você não perceber o planejamento. Muitas pessoas descartam o planejamento. Uma das metodologias ágeis, inclusive, que fala, né, de você usar como é que fala? Me fugiu o nome agora. De você usar... Tu lembra? Eu sei que tu sabe de... O plano de algum modelo? Uma ferramenta? Tem alguns modelos hoje em dia que a gente... Me fugiu o nome completamente agora, mas tem alguns modelos, por exemplo, que você vai validando. É o MVP. MVP. Boa. O mínimo válido, é um produto termo... mínimo viável, isso, né? Produto mínimo viável, ele entra dentro das metodologias ágeis, que é justamente para você não ter que esperar até o final para poder lançar um produto. Então, você pode lançar um produto ou um serviço e ir melhorando. As grandes fizeram isso, a Uber, né, a iFood, versão beta 1, depois versão 1, versão 2, você vai melhorando conforme a usabilidade dos teus usuários também. Mas muitas vezes o que as pessoas confundem é que elas acham que por ter aquilo ali não precisa de um planejamento. E é necessário olhar para os teus KPIs, né, para os teus parâmetros de dados, para você ver se você está tendo resultado ou não. A tua experiência, para quem já é mais experiente, percebe isso, né? Isso. Qual é o resultado, qual é a manobra que eu vou conseguir fazer baseado em dados. E hoje tudo é em dados, né? Tudo é analítico hoje, né? Não de hoje. É o ouro do empresário, do empreendedor, de qualquer pessoa, são dados, né? Não, eu falo sempre que não é de hoje que isso acontece, só que hoje está tudo mais ágil, tudo mais processável. Mas empreendedores de 20, 30 anos atrás faziam isso de forma muito manual, em planilhas, né? Na percepção também. Agora tu falou algo bem interessante sobre dados, que assim, ó, às vezes a gente pensa assim, né? Dados, os KPIs, o MVP, isso tudo são termos e são ferramentas que acontecem, que o empreendedor, ele só não sabe o que ele está fazendo, às vezes ele não tem o conhecimento, mas isso acontece no dia a dia. E quando eu falo, para trazer de uma forma bem simples, porque eu sou uma pessoa que pego tudo que é burocrático e transformo no simples. Eu tô participando de um evento, e nesse evento a gente tem um público-alvo determinado. E aí eu olhei para o gestor do evento e falei assim, teve um evento muito similar ao esse que a gente vai fazer. Então, já aconteceu esse evento. Quais foram as pessoas que não foram naquele evento? Porque é exatamente essas pessoas que são nossos prospects. E a gente ainda vai dizer, olha, você perdeu aquela oportunidade lá, mas eu tô te dando uma nova aqui que vai funcionar para ti. Só que se eu não tenho aquele dado ali de quem foi, quem não foi, né? Eu já não consigo atacar o alvo certo. E é um dado simples. Então, quando a gente fala assim, dados, olha só, isso é um dado. Sim. Quantitativo, quantas pessoas, qualitativo, quem são. Elimina quem foi e quantos, e foca nos que não foram.
É muito simples, isso é o teu dia a dia. E isso funciona nas campanhas. Por exemplo, na agência, quando a gente faz campanhas ads para os clientes, para fazer captação de leads, né, para compra de apartamentos e tudo mais, a gente cria públicos personalizados. Por exemplo, públicos que passaram os últimos 180 dias. A gente direciona para 180, mas pode ser o período que quiser. Mas dentro da construção civil a gente sabe que é mais ou menos esse time, né? É um funil, né, maior, é um funil, né? Um pouquinho maior, né? Então a gente consegue pegar o público que passou pelo site e que não converteu, público que interagiu nas redes sociais, no Facebook ou Instagram, de todas as formas. Comentou, salvou, curtiu, interagiu, conversou em box, clicou no anúncio de campanha. Ele pode ser, a gente até considera como remarketing, né? Ou uma coisa que é legal, que é dado também, é quando você consegue fazer, no caso de formulário de cadastro, para te ver como tudo é dado. Pessoas que, quando você está, por exemplo, passando nos stories, que você vê uma campanha que tem aquele Saiba Mais, sim, e aí a pessoa clicou no Saiba Mais, mas clicou sem querer. A gente consegue direcionar para aquela pessoa também. Tudo são comandos dentro das ferramentas e que são extremamente úteis para todo mundo hoje. A partir de dados. Mas que você precisa aprender a analisar dados. Então, ao longo desses quase 20 anos de mercado, as outras empresas que eu já tive me fizeram acreditar e perceber a importância dos dados e das recorrências. E principalmente do planejamento. Porque ninguém chega a lugar algum se não planejar. Ai, entende? Gi, fala de novo, repete. Repete. Ninguém chega a lugar nenhum se não planejar. Vou falar de novo para essa câmera. Ninguém chega a lugar nenhum se você não planejar o seu negócio. É extremamente importante, Pri. Extremamente importante. Tu sabes que eu criei a academia, né, a Play Empreende, e ela fala justamente disso. É uma empresa que trata pessoas e negócios, desenvolvimento humano. Primeiro você desenvolve o seu, né, o pessoal, e depois no terceiro módulo de estudos, nada mais, nada menos do que é o BP, né, o plano de negócios. Então, eu não acredito que um empreendedor, ele vá avançar de nível, ele vá subir, ele vá sair daquele amadorismo, onde ele teve a ideia, onde ele foi lá e botou e fez acontecer do jeito que tinha, com a ferramenta que tinha, mas para que ele se torne uma empresa reconhecida, para que ele tenha um reconhecimento financeiro, de mercado, de tudo que ele quer, sem planejamento. Pri, isso é tão profundo que hoje uma das consultorias que a gente tem dentro da agência, por exemplo, é mostrar para os empresários da construção civil, né, como que funciona o negócio digital deles por trás. Ou seja, como que o comportamento do lead hoje interfere totalmente na jornada de venda deles. E a gente tem um desenho lá que eu criei com as setas apontando tudo, e eu falo para ele, se você não tiver o CTA, que é uma chamada de ação efetiva, se você não comunicar diretamente com ele, ele não vai te responder diretamente como você precisa. E por que eu tô falando isso? Porque esse tipo de background, ou seja, o que está atrás, escondido em toda essa estrutura configurada de uma empresa hoje, o cliente não vê, o lead não vê, mas ele sente na prática. Ele entra no teu site, tem um botão do WhatsApp que já entra, clica nas informações, preenche, dá o aceite, já começa a conversar com o teu comercial, chega lá dentro, é um WhatsApp Business que já vai trazer uma mensagem, que vai ter um catálogo de produto todo personalizado para ele. Ou seja, isso foi feito ao ermo? Não foi. Teve que ter um planejamento consciente, que para poder rodar as campanhas, para cair o lead automaticamente no CRM, do CRM bater diretamente na equipe de vendas instantaneamente, porque o tempo hoje é dinheiro. E por que acontece? Hoje, quem não tem essa agilidade de processo perde para a concorrência, porque tudo está na palma da mão, no celular. Ou se você tem uma construtora e eu tenho uma construtora e você oferece um produto para público A, B e eu também para público A, B e nós duas no mesmo bairro, quem vai conseguir vender primeiro? Quem tiver mais agilidade, quem tiver os materiais para oferecer, a equipe preparada. Quem atender mais rápido. Exatamente. O que vem depois do atendimento, porque assim, ó, o primeiro ponto de conexão que você consegue ter, você sabe, eu venho do mercado imobiliário, eu venho de atendimento, eu sou corretora de imóveis, não atuante, mas o primeiro ponto de conexão é quando você consegue surpreender o teu cliente pelo time. Exato. Na hora. E assim, ó, eu sempre falo, você precisa se observar quando você é o cliente. Exato. O seu se comportamento. No lugar, né?
assim, ó, quando você tá rolando o feed do Instagram e você deixa ali o seu cadastro e na mesma hora vem alguém falar contigo daquela empresa, o que você sente? O que acontece? Você não se surpreende? Nossa. Você gera uma expectativa muito você boa, né? gera uma expectativa e aí a expectativa ela é surpreendida, porque hoje a gente sabe que tudo é robotizado. E aí você não ficar no robô, fazer toda a automação que tem por trás e ter um comercial para te atender esse na hora. Esse é o desafio hoje. Só que é o seguinte, para você ter um atendimento humanizado funcionando, para chegar nesse atendimento humanizado, todo o teu background, toda a tua estrutura tem que estar pronta antes. E essa estrutura, então vamos lá, primeiro ponto, planejar essa estrutura toda, essa integração como um todo. Segundo ponto, planejar todo o conteúdo que você vai oferecer ali dentro também. Você não vai fazer de qualquer jeito. Se você tem uma meta para performar, recentemente agora um cliente que já tinha sido nosso cliente em 2019, é uma startup também do Maranhão, voltou para a agência. E ele falou, eu voltei, Gisele, porque assim, eu preciso de alguém que pense como eu penso, planejando tudo. Então a gente entrou com um planejamento para ele agora, para mostrar justamente o que ele precisa mostrar. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, mas qual que é a meta de faturamento para 2022? Qual que é a meta de faturamento para o próximo trimestre? Qual que é a meta de leads que a gente tem que atingir? Porque eu honestamente, não sei trabalhar se eu não tiver meta. Não tem como. Para tudo na minha vida. E isso, Pri, vem ao encontro, né, de um outro ponto bem importante que eu quero colocar também, na verdade, 2 pontos. O primeiro ponto de tudo é que hoje está tudo muito fácil para as pessoas. As informações estão tudo muito acessível, às vezes confunde muito obesidade de informação. Uma obesidade até mental, né? A gente tem ouvido um pouco esse termo também, que as pessoas estão com muita informação na cabeça e elas não sabem o que fazer. E muitas vezes elas buscam consultorias como as tuas, como as minhas, justamente para orientar ela num caminho para atingir um ponto que é importante na vida dela, né? Mas um outro ponto também que eu quero colocar é que a experiência da pessoa também conta muito quando ela já tem um ponto de experiência. Então, para os jovens empreendedores, bem jovens mesmo, que estão iniciando carreira agora, o que eles podem fazer também? Eles podem se colocar à disposição para provar o mercado. Uma das coisas que eu fiz antes de ter a minha agência foi ser funcionária de uma agência. Então, eu já era empresária, eu já tinha CNPJ aberto, quando eu fechei o jornal. O fato de eu ter fechado o jornal, eu fiquei desempregada 2 dias. Eu mandei meu currículo para umas 4 agências, 3 me chamaram, fizeram entrevistas comigo e uma delas falou bem específica, a gente quer contratar você porque você tem experiência com tecnologia. Então você vai fazer assessoria de imprensa para uma empresa tecnológica, uma empresa grande aqui da nossa região, que eu fiquei com eles um tempão. Quando eu saí dessa agência que abri a minha, depois de um tempo eles me procuraram, vieram ser clientes do escritório também. Então, essa experiência, essa maturidade de você entender como que vai funcionar o teu mercado, te traz um ganho também de oportunidade incrível, sabe? Porque você vai ficar na outra ponta que não é do empresário. Você vai ter a dor do teu colaborador, do teu time. E eu aprendi tanta coisa naquela agência que eu passei, porque eu via, né? E eu ainda tinha esse olhar como empresária e via. E eu chegava para os meus chefes na época e falava, olha só, eu acho que aqui vocês podem economizar dinheiro. Acho que isso aqui está indo dinheiro pelo ralo aqui nesse negócio. Isso aqui dá para fazer de tal forma. Então, quando você tem os 2 lados, não só do cliente, mas do teu time também... E o cliente nem se conta, nem se conta, porque hoje é a UX, né? A experiência do usuário é tudo, né, Pri? Hoje, e nesse aspecto, como tu trabalha muito com, né, ligada a startups, da consultoria, tá? Diretamente, eu já vi, né, toda a tua construção da tua carreira junto à ACAT também, que é um centro tecnológico, e nós estamos aqui, né, num polo tecnológico que é Florianópolis, né? Sim. Da área de TI. Pessoas que estão iniciando agora, porque assim, ó, as pessoas podem ter todo o conhecimento do mundo, mas a experiência, ela conta demais, né? Se você fosse fazer uma cirurgia hoje e chegasse para você um médico que acabou de se formar, ele olha para você e diz assim, olha, é minha primeira cirurgia com você, tá? Eu nunca fiz antes. E vem uma pessoa que já operou 200 pessoas. Você vai querer a experiência. Sim. Mas as pessoas que não têm experiência, o que você dá, né? Além de buscar esse benchmark aí em outras empresas, o que você diria, assim, para buscar? É mentores, é conselhos, é o quê? Para buscar essa experiência, porque hoje é 20 anos, as pessoas já estão aí com 3, 4 empresas, é absurdo a velocidade.
Pri, é bem legal você tocar nesse ponto, porque assim, tem algumas áreas de trabalho que a experiência ela conta muito mais do que os iniciantes, né? A área médica que você bem citou, por exemplo, o próprio médico recém-formado, ele, antes de ser formado, ele tem uma determinada quantidade de horas de período de residência, né? Então, ele fica fazendo, não oficialmente ainda como sozinho, mas ele passa por um período de provações também, de testes, acompanhado de um tutor, né? De um médico tutor que vai ficar com ele ali até ele se desenvolver oficialmente, para ele conseguir seguir a carreira dele sozinho, digamos assim. Para os empreendedores, uma coisa que eu vejo muito quando ele não tem, né, que eu vejo se destacar nesses programas de mentoria que eu participo. A Kátia é um deles, mas tem o Inovativa Brasil, tem tantos outros, tem do Sebrae, tem o Sebrae delas, que é específico para mulheres, também tem alguns aí que eu participo. O que eu vejo diferencial entre os que dão mais certo e os que dão menos certo, digamos assim? A atitude, comportamento e compromisso. Porque às vezes eu posso não saber. E é natural a gente não saber certas coisas da vida, né? Eu posso não saber usar os equipamentos dessa sala aqui, por exemplo. Posso estudar, posso baixar no YouTube vídeos, tutoriais. Hoje tem tudo no YouTube, né? Tudo. Mas se você não tiver atitude, compromisso, né? Você não vai chegar... É o comprometimento seu que vai fazer a diferença no processo como um todo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, lógico, é você buscar a orientação de profissionais que já tenham essa experiência e que vão poder te ajudar na jornada do teu caminho, né? Vão te ajudar, como é o caso dessa startup que eu estou mentorando lá em Recife. Eu vou contar um pouquinho deles, que é um caso bem legal, assim. Eles chegaram para mim... pedindo uma orientação, uma mentoria de marketing. Quando eu fiz primeiro encontro com eles não têm site, eles não têm logo, eles não têm rede social, eles não têm nada ainda. Eu falei, gente, voltei para cá e falei, gente, eu acho que eu não vou ser muito útil para eles, porque eu acho que eles estão muito na fase da ideação, ainda estão validando o Canva, estão validando algumas etapas ali que não vai... Falei, vamos ver que forma que eu vou conseguir ajudá-los, né? Tem alguma outra forma que vocês acham que eu posso ajudar? Tem, Gi. Você tem acesso a canais que eles não têm. Aí eu falei, tá aí, uma boa ideia. Voltei, fiz um outro encontro com eles e falei para eles, olha, já que vocês estão na fase de validação e a maior dor latente deles naquele momento era validar as informações que eles precisavam, eu falei, vamos criar um formulário, um forms dentro do Google, com perguntas de múltiplas escolhas, em que as respostas tenham no máximo 3 minutos, e lá no final você vai perguntar se a pessoa tem disponibilidade para conceder uma entrevista de 10 minutos com você. E a gente vai colocar uma meta de conseguir 20 respostas em uma semana. Eu vou fazer um texto de abertura, deixa pronto o formulário aí para mim. E eu vou divulgar em todos os meus grupos que eu tenho acesso no mercado da construção civil e mercado imobiliário. A gente está batendo a meta. Então, onde que é o ponto que eu quero chegar? Quando você não tem experiência, busque consultores, busque pessoas que pode ser um tutor, um mentor, um consultor, que vai te ajudar a colocar as ideias no lugar e a chegar ao teu objetivo. Se você já tiver essa clareza de objetivo, porque às vezes nem isso você tem, né? É aquela história que eu falo, assim, ó, alguns pilares para você começar a empreender. Primeiro de tudo, escolha algo que você tenha paixão. Bota a tua paixão ali no meio, tá? Segundo, monta um planinho. Simples, pega papel e caneta, tira da cabeça. Porque tudo que é um sonho na sua mente, no mundo abstrato, ele é só um sonho. Quando você passa para o papel, ele começa a tomar forma, né? Tangível, palpável. E segundo, escolha algo, ou terceiro, escolha algo que você tenha, que você tenha networking. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa... eu preciso de um mentor. Obviamente, hoje, se eu fosse procurar um mentor que tivesse, né, que fosse para essa área que é a tua atuação, eu falaria contigo. Mas lá atrás, quando eu saí da CLT, nós éramos amigas mais conectadas, a gente estava conversando numa caminhada, num jantar, e você foi me instruindo. Então, aquele networking daquele momento foi muito importante para mim. Então, você tem que observar o que você ama, bota no papel e olha para o teu networking primeiro de tudo. E eu contribuiria com 2 coisas além do que você falou, que no planejamento você divida as tuas metas em etapas. Exemplo, vou dar um exemplo nada a ver, assim, bem aleatório. Você quer ler um livro por mês, o livro tem 300 páginas. Pega 300 páginas e divide por 30.
Quantas páginas por dia você tem que 10 ler? por dia. Você vai criar cadência, você não vai ficar naquela neura, meu Deus, mas são 300 páginas. Não, a tua meta vai ser fracionada para bem menos, entende? Então, quando você também desdobra as tuas macrometas em micrometas, você começa a ter uma noção de tempo para realizar aquilo que você precisa. Isso é planejamento que a gente falou há pouco. E isso também é neurologicamente falando. Exato. Quando a gente olha uma distância muito, né, um volume muito grande, a gente já cansa. O nosso cérebro, ele tá toda hora querendo não cansar. Exato. Ele é preguiçoso. Então, tudo que ele faz é para evitar que ele tenha que pensar, que ele tenha que cansar. Então, quando a gente olha para uma meta muito grande, já cria uma negação por conta do nosso cérebro, por conta da nossa natureza. A gente se boicota muito, né? Então, se você divide em micrometas, né? Eu tenho uma meta do mês. Divide em 4, a da semana. Aí fica muito mais fácil. E a mesma coisa do planejamento. E a segunda contribuição, só para fechar rapidinho, Pri, em relação ao network que você falou, né? Os stakeholders, que são todos esses networks que estão envolvidos dentro do teu negócio, na construção civil, por exemplo, a gente tem mapeado cerca de 18. Se você tiver atitude, você vai criar essa conexão. Então, você vai estar onde estão essas pessoas. E ao estar onde estão essas pessoas, você cria relacionamento. E a tua base de network começa a aumentar. E as pessoas vão poder enxergar o que você faz. A tua atitude vai determinar muito e vai falar muito por você nesse momento também. Eu não tenho a menor dúvida. Networking é uma das coisas mais ricas que a gente tem. Bom, o nosso papo tá maravilhoso, tá engrandecedor, eu diria. Mas eu preciso dar um breakzinho e a gente já volta com mais papo de mentoria, de empreendedorismo e tudo mais que tá por vir com a Gi. Você está ouvindo Pod Quintas, um negócio de primeira que já foi de quinta. Confira agora os nossos patrocinadores e apoiadores. Você está querendo realizar, mas anda descapitalizado? Então está precisando de grana sim. Grana Sim, o seu correspondente bancário, especializado em empréstimos na modalidade antecipação de FGTS, o Grana Sim está em Palhoça, mas atende clientes em todo o país. Precisou de dinheiro? Ligue Grana Sim, 0800 009 0026. Grana Sim, crédito de qualidade para todos. Lumes Construtora e Urbanismo apresenta Dueto Office. Com projeto arquitetônico moderno, salas comerciais de 26 a 75 metros quadrados, auditório com 30 lugares e confortáveis salas de reuniões, o Dueto Office é sem dúvida alguma o melhor endereço para o seu negócio. Dueto Office, o empreendimento comercial mais exclusivo do Pagani, a região que mais cresce em Palhoça. Um empreendimento grupolumes.com.br. Voltamos aqui com o nosso papo empreendedor tecnológico e de muito mercado imobiliário e de muito empreendedorismo, que é com a Gisele Machado. Não vou errar dessa vez. Ô Gi, a gente quer saber agora que a gente já falou muito de, tecnicamente, falamos muitas coisas interessantes, a gente quer saber um pouquinho mais de você. Como anda a vida, os planos, o que você pretende daqui pra frente com a Halo, notoriedade, quais são as tuas aspirações pro futuro? Joia. Pri, você que me conhece e muita gente que vai assistir, né, que tá assistindo a gente aqui, provavelmente também me conhece. E muita gente sabe que eu enfrentei um desafio pessoal muito grande nos últimos 3 anos, né? Em 2018, tive um câncer de mama, super agressivo, tratei, 18 e 19. E foi um aprendizado gigantesco na minha vida, me fez enxergar a vida com muitas outras prioridades, muita outra forma, né? Eu sempre falo que as pessoas deveriam me conhecer novamente, porque eu acredito que hoje eu sou uma outra Gisele, que eu já fui lá atrás. Dito isto, quando acabou o tratamento, ali em 2019, em dezembro, né, foram 1 ano e 2 meses, eu projetei um monte de coisa e aí em seguida veio uma pandemia.
Então, o que todo mundo tem aí de um pouco mais de 2 anos e meio de pandemia, eu já tenho 3 anos e quase 4 já, meio reclusa, né? Por conta do tratamento também, que eu fiquei mais reclusa. Nunca parei de trabalhar, nem durante o tratamento, mas muitas coisas foram se transformando, como eu falei. A Alo, esse ano vai fazer 10 anos que a gente tem a agência, né? E uma das coisas que eu coloquei como meta, quando passasse os 2 primeiros anos do fim do tratamento, porque assim, para quem não sabe, quando você acaba um tratamento de câncer, no meu caso eu tive o mais agressivo de todos, me curei, tô 100% curada, não tomo nenhum remédio, vida normalíssima no meu caso. Mas a gente fica 5 anos em acompanhamento. Eu só vou ganhar a alta oficial médica daqui mais um tempinho. Nossa. Então já são 2 anos e meio, tô na metade do caminho do acompanhamento, né? E os 2 primeiros anos são os 2 anos que as médicas falam que até 80% de chance pode acontecer do câncer voltar. Então eu vivia super apreensiva e qual que era a orientação? Não se estressar, não se estressar, não se estressar. Mas com aquela ansiedade, com aquela... Mas com a vida nada, né? Simples que a gente tem dentro de uma agência, né? É sempre uma correria gigantesca, prazo. A vida do empreendedor, né? Como um todo, né? Todo empreendedor passa por isso. O que eu fiz? Ao longo desses 2 anos, eu fui projetando o que eu queria fazer a partir de 2022, que é o que a gente está colocando em prática esse ano, que é justamente provendo mais conteúdos, materiais ricos também, alguns cursos. A gente já subiu alguns na Hotmart. No nosso site tem lá em conteúdos ricos, tem alguns cursos já. Para ajudar. Lançamentos de a gente dentro fez, da construção civil. Dentro da construção civil, a gente Sim, lançou 2 produtos já. Um deles é um calendário, um único calendário hoje no Brasil, com mais de 120 datas segmentadas no mercado da construção civil e mercado imobiliário. São 6 segmentos, então tem datas institucionais, datas do mercado imobiliário, arquitetura e construção, saúde e segurança do trabalhador, entre outras. Então são 6 segmentos distribuindo essas 120 datas, né? E aí, para que serve esse calendário? Esse calendário ajuda as empresas a prover conteúdos. Então, a gente falou bastante de networking, né? Se o corretor quer fazer um relacionamento melhor com o cliente dele, ele pode criar imagens personalizadas, que são as datas sazonais, que a gente chama, né? Dia do Natal. Essas coisas não estão lá no calendário, que não tem nada a ver com o mercado, mas dia do engenheiro, dia do síndico, dia do coração, para quem trabalha com saúde e segurança, dia da construção civil. Então, assim, essas datas, elas são importantes para quem quer fazer relacionamento, prover um conteúdo, às vezes um banner, mandar no WhatsApp, se relacionar com o mercado. Que ideia bacana, Gi! E principalmente os departamentos de DHO, para fazer dentro das obras, com as suas, e no marketing, para fazer com seus colaboradores. Então, esse é um dos conteúdos que a gente criou. O segundo conteúdo, que foi lançado também no primeiro semestre, é um guia bem mão na massa para ajudar empresários da construção civil a desenvolverem as suas personas. Que a persona é necessária, é diferente do público-alvo, às vezes as pessoas confundem, né? Mas a gente criou esse guia, e quando eu falo mão na massa é porque a gente tem mesmo, você consegue baixar um mapa gratuito também no nosso site. O mapa é gratuito, o guia para orientar como executar. Então lá dentro nesse guia ele tem 15 ferramentas, dessas 15 ferramentas 11 são gratuitas, que é para você validar essa persona. Então você cria através desse mapa que está gratuito no nosso site, e depois, para você ter certeza que aquela tua persona tá ok pro teu produto imobiliário, para tua construtora, para tua imobiliária, né? Você pega esse outro guia e você valida com essas ferramentas. E que ferramentas são essas? São ferramentas do Google, então a gente ensina como usar essas ferramentas. Como que você faz, clica aqui, entra ali, tudo passo a passo para a pessoa realmente validar essas personas. Interessante você ter tocado nesse assunto da persona e do público-alvo, porque hoje na internet, basicamente as pessoas segmentam, né, criam o público-alvo para qualquer tipo de segmento, isolado da construção civil, que eu já participei, inclusive com você, da criação de personas de alguns produtos, e eu acredito que dentro da construção civil, lançar um empreendimento sem ter a tua persona ou as personas, porque às vezes o empreendimento ele tem várias plantas e tudo mais,
é um tiro no pé, né? Total. Mas dentro da internet, né, esses empreendedores digital e tudo mais, o que acontece? Eu vejo assim, ó, que eles basicamente determinam o público-alvo, entendem o que desperta o desejo e qual o comportamento daquele público. Ponto. Isso são duas coisas muito importantes. Mas a persona em si, alguns grandes nomes, eles já estão até... Olha, não precisa de muita coisa, não precisa determinar. Qual é a tua visão em cima disso? Público-alvo e persona. Por que se faz tão importante a persona? E o que basicamente, assim, muito simples, de uma maneira simples, para entender o teu público-alvo? Quais são os 3 pontos? Diga assim pra gente. Pri, a persona, ela determina tudo dentro do produto imobiliário, porque ela vai determinar o teu conteúdo para o comercial conversar com esse público final. A persona vai direcionar a tua verba de marketing, que na verdade hoje as construtoras elas constroem até 3 personas por produto imobiliário. Não tem necessidade de você fazer mais do que isso. Mas quer dizer que eu não vou atender a 4ª, a 5ª pessoa? Não, você vai. Mas o teu esforço de marketing, o teu foco vai ser exatamente naquelas 3 que você sabe que vai converter mais rapidamente para você ter sucesso na tua venda imobiliária. Então, quando você vai lançar um produto, a gente está falando, esse é um outro projeto para 2023 que eu também estou estruturando, que a gente tem 10 fases dentro de um produto imobiliário, desde a ideia inicial até um possível estoque remanescente, quando o produto acaba de ser construído e não vendeu 100%, então a gente está falando de 10 fases desse produto. Um produto aí que pode ter uma jornada de até 10 anos também, conforme for, tá? E as pessoas não se tocam disso. Quando você entende que você precisa construir, que você pode construir a tua persona já na 2ª, 3ª etapa, que é bem antes de você colocar o produto no mercado, você vai saber se aquela planta é suficiente, como você falou, se ela vai atender. Então, vamos supor, eu entendi, tenho uma construtora, público A, B, como a gente falou aquela hora, e vou lançar um produto aqui em Palhoça. E esse produto eu já sei que é público A, B, mas quantas pessoas tem público A, B? Então, eu já sei, esse é o público-alvo. Palhoça, bairro Pagani, vamos supor, para público A, B. Mas vamos supor, a minha necessidade, Gisele, mulher, sem filhos, com pet, com 40 anos, solteira, é uma. A da Priscila é outra, a de um outro homem é outra, um senhor de idade é outra necessidade. E eu tenho que entender que aquele produto imobiliário, ele vai focar quem? Para quem exatamente eu estou construindo aquele produto? Ele vai atender muito mais idosos, ele vai atender muito mais o pessoal jovem, casais que acabaram de casar, que tem 1 ou 2 filhos, ou pessoas que estão querendo mais filhos. Quando você consegue direcionar isso, você tem uma rapidez de venda. Muitos produtos imobiliários hoje estão com estoque remanescente porque eles não sabem exatamente para quem que eles precisam vender. E isso é basicamente, eu sempre faço um paralelo e é uma metáfora, né? Mas é assim, quando a gente vai descobrir o que a gente quer fazer na vida, qual é a minha carreira, qual é o meu propósito de vida, eu vou montar um negócio, a primeira pergunta que a gente faz é assim, o que o mundo precisa? Eu vou fazer o que para quem? Aí como que você vai construir um empreendimento imobiliário e não vai saber para quem você está construindo? Não existe a menor possibilidade, porque tudo é direcionado. Para o marketing é importante, mas na construção é muito importante. Mas, Pri, veja, eu tenho um cliente que ele construiu um produto excelente para um público específico, para as pessoas específicas no lugar errado, porque ele construiu a persona depois de ele ter escolhido o terreno, de ter entendido que ele poderia vender para aquelas pessoas, só que ele só foi entender isso lá na frente, ele não viu antes. Se ele tivesse feito pesquisa de mercado, inicialmente, lá nas fases iniciais que eu falo, né? A primeira fase é a fase da concepção da ideia, checagem de terreno, quando você vai ver se está ok, negociações de terreno, toda essa parte. A segunda parte é quando você consegue perceber assim, ok, qual é o projeto que eu vou desenvolver aqui imobiliário? Mas como é que você vai desenvolver algo? É igual a gente, como é que eu vou prover um conteúdo, vou fazer uma comida, se eu não sei para quem é, entende? Quando você não faz, você erra. E é justamente pensando nisso foi que a gente criou, daí, né, desenvolvemos o mapa, temos o mapa à disposição das pessoas no nosso site, que é totalmente gratuito, e o que guia é www.alo notoriedade.com.br.
Eu, inclusive, estarei lá baixando, fazendo Isso. download para falar um pouquinho. Que, inclusive, eu tenho um evento que vai acontecer no dia 6/8 e eu vou falar para mulheres, né, mulheres de negócios, empreendedoras, como criar o público-alvo, né, para se comunicar com a pessoa certa. Exatamente, legal isso. Porque quando a gente entende quem é o nosso público, a gente não tá só se referindo ao digital, né, Gi? A gente cria um público-alvo, a gente determina que o meu produto, ele é ideal de consumo para aquela parcela X da população, aquele público X. E aí eu começo a estudar o comportamento dele, eu começo a entender o lugar que ele frequenta, os tipos de busca dele na internet. Porque assim, eu não... Consumo de tudo, de mídia. De tudo, de gente. qual perfume ele usa, qual a academia tipo de academia que ele gosta, qual é o carro que ele costuma comprar. Quando você faz isso, você consegue ter o ticket médio do financeiro. Da tua persona. E quando você tem o ticket médio da persona, você consegue ter leads mais assertivos também, entende, Pri? Porque daí, veja, se eu sei quais são as 3 pessoas do produto imobiliário que eu preciso focar na campanha, eu vou direcionar aquela campanha para aquele público específico. Lá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, seja onde for, no Google, onde for. E por que eu falo que determina muito a verba de marketing? Porque se eu tiver que disparar isso para todo mundo, vai consumir mais a verba. E o lead que vai chegar, ele vai ser muito mais frio. Porque eu não sei se eu deveria focar em, por exemplo, uma das pessoas ser profissionais liberais, nutricionistas, jornalistas, médicos, e eu coloco empresários, ele vai chegar lá, além do que a tua abordagem com ele vai dizer assim, tá, mas eu não tenho interesse, por que vocês estão me acionando, por que eu estou sendo impactado por isso? E aí, o que vai acontecer? Você, falando em dados que a gente falou, né? A tua taxa de impressão, de entrega da campanha vai ser muito alta e a tua conversão vai ser muito baixa. E aí tu vai gastar dinheiro que tu gasta na impressão e a conversão vai chegar muito baixa, entende? O que acontece? Esses tempos, eu até printei e coloquei no Instagram. Eu recebi um patrocinado de uma empresa de agronegócio que estava vendendo um produto para colocar no ubre da vaquinha, né? Como é que fala? Na teta da vaquinha mesmo. Pra sair o leite lá e não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, eu tenho cara de que tira leite da... Eu me comporto assim na internet, que eu demonstro isso. Como será, né? Eu falei, cara, que tráfego mal pago é esse? Aí muito... printei e mostrei. E aí eu recebi essa semana. E gasta dinheiro, tá e o cara, dinheiro dele, o né? agro lá tá gastando o negócio dele. Sim. Coitado, né? Tá com aquela vaquinha lá, com as tetas tudo cagada lá. Um tiro muito errado. E... Seguinte, eu recebi essa semana um tráfego de uma imobiliária daqui de Palhoça, né? Não vou citar porque a gente não vai fazer merchan, assim. Mas eu queria dar parabéns, porque assim, eu fui impactada, né? Rastreada pelo tráfego de uma imobiliária que tá buscando corretor de imóveis. Sendo que o meu comportamento na rede social já não é mais de corretor de imóveis, mas tem muito traço ainda, porque é recente, né? Faz só 1 ano aí que eu migrei pra área de negócios. Então, ela foi muito assertiva. Eu falei, cara, que gestor... nas tuas configurações das redes sociais ainda deve ter algum vínculo lá. Então, eu falei, cara, que gestor bom que me chegou exatamente. Você não quer trabalhar com a gente? Em Palhoça, tarará? Porque o meu Instagram tá muito direcionado pra Palhoça. Eu falei, cara, tô até pensando em falar com eles pra contratar essa pessoa. Então, olha a diferença. Sim. Né? O cara lá da vaquinha e o corretor que o tráfego dele me achou. Obviamente, eu não tenho interesse e isso é natural dentro do tráfego. Mas eu seria um lead muito assertivo, quentíssimo, que eu ia clicar ali. Sim. E eles iam me chamar pra uma entrevista. Tu ainda é o lead duvidoso, porque tu tá em processo de transição. E ele não tem como saber muito disso, né? Não tem. Mas ainda respondendo a tua pergunta sobre as projeções futuras, então uma das coisas que a gente fez foi investir nesses conteúdos, né? Que é nada mais do que colocar esses meus quase 20 anos de profissão, né? De experiência, principalmente os últimos 10 que eu tenho de mercado da construção civil, empacotando isso. Então vão vir outros cursos ao longo desse ano, tanto cursos online, agora em agosto eu vou lançar 2 mentorias também, que eu estou chamando de 10 para 1 e 1 por 1, que vão ser limitado a 10 participantes, onde o objetivo também é gerar networking entre os pares, né? Ou seja, não vai haver concorrência dentro do grupo, de mesmos profissionais, mesmo serviço, né? Mas a ideia é ajudar eles a se tornarem profissionais mais comunicativos nas redes sociais.
E o 1 por 1 é justamente aquele que não consegue, não gosta de participar Ainda tem em grupo, né? Ainda tem uma certa barreira, ele consegue fazer uma mentoria mais personalizada. E também a parte de consultoria, que foi uma coisa que cresceu muito nesses últimos 2-3 anos também, que é justamente aquilo que eu tinha comentado antes, que é mostrar para os empresários como que funciona o background, porque a gente atua nisso constantemente. Nosso trabalho aparece o resultado porque a gente tem uma comunicação muito assertiva e muito direta com a equipe de vendas do nosso cliente. Todos os clientes que a gente atende, nosso feedback não é apenas com o cliente. Uma vez por mês, com cada cliente, geralmente é a primeira semana do mês, a gente faz uma reunião que a gente chama reunião de brainstorm, onde entra eu, a minha equipe, a equipe responsável de vendas, o gestor de vendas e o gestor principal do cliente, que muitas vezes é o gestor de marketing, né? E aí a primeira pergunta que eu faço é: e aí, pessoal de vendas, como é que foi o último mês? Como é que foi o resultado? Qual é o feedback dos leads? Estão quentes, estão frios? O que está funcionando? O que vocês observaram nesse cenário? E eles vão passando esse feedback e a gente vai ajustando as campanhas e melhorando para fazer a conversão ser melhor ainda. Então, toda essa parte a gente já fazia. Eu pensei, por que eu não posso oferecer isso em forma de consultoria? Por que a gente não pode implementar, configurar, implantar toda essa parte que eu chamo de sistema solar do marketing digital, que é igual, Pri, você olhar para o universo, sabe? É como se tivesse o planeta central e vários outros planetas em volta, tudo legal. Conectado. Tudo, o meu desenho, inclusive, ele lembra isso, sabe? Tudo é um sistema, É né? um sistema, por isso que eu chamo de sistema solar do marketing digital. A gente tem um blog também no nosso site falando sobre isso, que mostra essa imagem e tal, que é justamente mostrando para esses empresários. Então, eu presto consultoria para eles, ensinando eles o que precisa ser mexido na empresa deles. Uma empresa que a gente contratou recentemente, nos contratou recentemente, né? Eles mudaram a forma de negócios deles depois da consultoria, para você ter uma ideia. Eles estavam focando em grandes empresas e muitas vezes gastando tempo com a pequena. E quando a gente desenvolveu a persona com eles, eles entenderam que era para focar apenas no médio, que era muito mais vantajoso para eles, e a forma como eles vendiam, os módulos deles não estavam conectados um no outro. E aí eu mostrei para ele, falei, tá vendo, isso aqui vocês podem monetizar dessa forma, vocês conseguem ganhar dinheiro aqui, tá passando dinheiro despercebido aí para vocês. E eles falaram, é isso aí. Então aí eles seguiram as orientações, criaram um site novo que acabou de entrar no ar semana passada, uma empresa de engenharia. Gi, eu sempre falo uma coisa, é libertador você saber que você não vende para todo mundo. É muito libertador, porque você tenta agradar a todos, fazer para todos. Gente, olha só, não é meu público. E aí você se torna bom naquilo que você faz, Pri. Você tem que se tornar ótimo. Muito bom, Ótimo. Eu digo assim, você pode ser bom em várias coisas, você tem que ser ótimo naquilo que você faz. E eu decidi ser ótima em uma coisa. Por isso que eu foquei pro empreendedor. Quem é o empreendedor? Aquele que tá lá muito... Você não é minha cliente. Eu tenho o cliente certo. Esses tempos eu sentei com uma pessoa e ela assim, mas eu não tô buscando desenvolvimento. Eu tô buscando... Deu assim... Mas você não é o meu público. Eu trabalho com pessoas que querem se desenvolver porque você já passou dessa fase. Sim. Então isso é muito libertador. E aquela história que tu contou ali do... História não, né? Aquela que quando você descobre o ticket médio de consumo da tua persona, é a tua forma de cobrança. Porque você pode pensar o seguinte, às vezes você pensa assim, que eu vou cobrar mais barato porque todo mundo tem tendência a querer mais barato. Negativo. Às vezes, uma pessoa que tem um ticket alto de consumo, ele não valoriza aquilo que está muito barato. Exatamente. Então, você tem que saber essa questão do tipo de consumo. E por onde você vai saber? Pelos comportamentos de compra dele. Exatamente. Uma pessoa que tem um carro com valor agregado, que usa marcas de roupa, que frequenta lugares de alto padrão, ela não vai, desculpa, mas ela às vezes não vai valorizar o que está muito barato. Ela vai desconfiar. Que é natural, né? A gente tem essa natureza. Então, essa ideia eu achei demais, assim, eu não aplicava ainda, mas eu vou começar a fazer no meu negócio. E o legal, Pri, que quando você baixa o mapa da empatia, né, que é isso, que você vai criar a sua persona, e lá tem todas as dores, o que sente, o que fala, o que vê, né? No final, você cria visualmente essa persona mesmo. Você vai saber se ela é homem, se ela é mulher, que idade, vai estar tudo descrito lá, nome, idade, profissão, salário, quais são as marcas que ela gosta, qual é a dor latente dela, o que você vai fazer para resolver? E aí você fixa isso bem na tua frente, os 3 personas, e cada vez que você for pensar na estratégia de venda,
prover conteúdo nos teus canais digitais, você olha para aquelas pessoas. E é essas pessoas é que você tem que mirar sempre. Ah, mas tem um outro conteúdo. Mas será que tá dentro da dor? Não, isso aqui não vai atender minhas 3 pessoas. Esquece. Sabe por quê? Não adianta gerar por gerar conteúdo. Não. Fazer um monte de conteúdo ao ermo, ao solto, assim, não vai te trazer nada. Vai te gastar tempo, dinheiro, você vai querer impulsionar aquilo, vai deixar lá, sabe? Então, assim, não vale a pena. É bem como você falou mesmo. É libertador quando você sabe para quem que você precisa vender. Você vai direcionar todos os teus esforços e aí, ao passo que isso vai convertendo, você vai dizer, caramba, que legal, né? Tá dando certo o meu trabalho. E aí, o que você começa a entender? Você faz um divisor de águas, principalmente dentro do teu Instagram. É. Você vai perder seguidores quando você se posiciona, quando você diz assim, ó, eu sou assim e eu não sou assado. Exatamente. Você perde pessoas, mas as que ficam aqui, é isso. Não, Mas é melhor você ter 10 que compram do que ter 50, não, né? aí você faz assim, ó, né? quem ficou é quem te interessa, quem tá ali, porra, a pessoa ficou é porque realmente ela quer. Exatamente. Então, quando você começa a trabalhar o desejo dela até que ela se sinta, nossa, eu tenho que comprar alguma coisa dessa pessoa. Então, é isso, essa questão do público-alvo pra mim. Não é nem só eu tenho que comprar, porque na verdade ela vai começar a perceber que você tá falando com ela. Que você tá tocando na necessidade dela, na dor dela. Exato. E ela vai dizer assim, pô, essa mulher agora me entendeu. Uhum. E quando você fala isso, ela vai dizer, então tá, agora eu vou poder adquirir, porque agora eu senti que faz sentido pra mim. Ótimo. Gi, demais esse assunto, demais essas nossas conversas. Eu acho que a gente tem que já deixar agendado aqui um outro podcast. Só pensa nisso. Vamos falar mais. Realmente eu também gosto muito de falar dessa área. E quando vem alguém assim técnico, aí o negócio começa a fluir, a gente quer falar cada vez mais. Sim. Porque o marketing é apaixonante, né? Eu sou suspeita, né, Fê? Então, assim, vamos lá. Mesmo que você seja suspeito e há um conflito de interesse aí em puxar farinha, conta pra gente, assim, a comunicação e o marketing pra você. Dá uma definição para as pessoas trazerem um pouco mais de importância pra isso. Pri, eu tô com 40 anos e aos 15 eu decidi que eu ia ser jornalista. Eu tava na faculdade, estudava aqui no Ivo Silveira, aqui em Palhoça. Os professores tudo querendo fazer teste vocacionado e eu dizia, não preciso, eu já sei que eu vou ser jornalista. Eu não sei da onde que eu tirei que eu ia ser jornalista um dia na vida. Eu era uma aluna excelente em exatas e não era tão boa em português. E a minha mãe dizia, minha filha, tua média em português não é tão boa. Pois eu fui estudar, me desenvolvi e aprendi. Comunicação e marketing para mim é tudo, porque se você não consegue se comunicar com o outro, você não tem nada na vida, nem na tua vida pessoal, nem na tua vida profissional, e vai além disso. Tem um livro que eu gosto muito, que ele é 5 Linguagens do Amor. Ai, eu amo. Esse livro tocou muito quando eu li ele, porque assim, ele dá um exemplo... Utilizo nas minhas mentorias. Ele dá um exemplo muito claro. Se eu sou uma pessoa, sou uma americana e quero conversar com uma alemã, eu tenho que entender a língua dela ou ela a minha para a gente poder se comunicar. Então, isso funciona nos negócios. Por isso que eu falo muito de persona também. Se você não entende quem é a pessoa que está do outro lado, teu público, e você aprofunda na persona, se você não sabe o teu propósito na tua empresa, se você não sabe para onde você quer ir, já tem um ditado que fala que qualquer caminho serve. Então, a comunicação, para mim, é essa linguagem de troca que a gente pode e deve cada vez mais aprofundar. E o marketing é o como você faz isso. São todas as ferramentas que estão à nossa disposição hoje para você impulsionar toda essa tua linguagem, todo esse teu propósito, toda essa tua comunicação que você precisa fazer com o outro que está do outro lado. Muito bem. Quem é aquela história, né? Quem não sabe com quem tá falando não se comunica com ninguém. Exatamente. E quem fala com todo mundo não fala com ninguém também, né? Não fala com ninguém também, exatamente, né? Aí você não tem que agradar, sabe? Você tem que ser você. Você tem que se posicionar. Não é você querer comprar brigas, porque existem alguns truques aí também na internet que a gente sabe que dá resultado e tal. Se aquilo não faz sentido pra você, não faça. Eu tenho vários clientes que quando nos contratam, eles falam assim, já vou avisar, não quero aquelas coisinhas dançando, não vou dançar na frente da câmera. Eu falei, calma, que o mercado imobiliário é diferente. Tem gente que tem rejeição a essas coisas. E assim, calma que isso é um problema de identidade. Exatamente. Porque quem tem identidade revelada vai saber se aquilo ali faz parte da tua essência, da tua identidade, dos teus ideais, valores ou não.
Porque pra mim não faz. E já fez um dia. Já fez porque eu não sabia quem eu era. Entende? E não tô dizendo que quem faz não sabe quem é. Mas a pessoa precisa saber o que é conveniente pra ela e pra o que ela tá comunicando. Afinal de contas, uma dança comunica, não é? Sim, também. Comunicação não é só a fala. Exato. Não, o corpo fala. Tem um livro, inclusive, que fala. A nossa roupa fala, o nosso olhar fala. Muito mais do que palavras. E tem uma coisa que é importante as pessoas terem consciência também, Pri, que é assim, ó, vou dar um exemplo do Instagram. O Instagram, a maioria da população mundial usa como uma ferramenta de divertimento, de distração. Entretenimento, aquilo ali. Entretenimento. Só que muitas pessoas já se tocaram que aquilo ali é uma ferramenta de trabalho. Então você tem que comunicar aquilo que você quer que as pessoas vejam. Ah, mas aí eu não vou ser eu? Não, você tem que ser você. Ser vulnerável faz parte de você ser você. A tua mensagem precisa ser carregada dentro do teu eu também e dentro dessa rede ou qualquer outra rede que você for utilizar. Só que a diferença como eu falo às vezes para alguns mentorados, né? Você vai colocar uma foto de perfil, se você vai usar o Instagram com o objetivo de converter vendas, você vai colocar uma foto sua com a sua esposa e seu filho na capa? Você vai colocar isso lá no teu WhatsApp profissional? Não, as pessoas, de modo geral, elas não estão interessadas em saber da tua vida, elas estão interessadas em saber do teu negócio. Então usa uma proporção mais ou menos de 10% para a vida pessoal e que tenha a ver com o teu negócio, que tu queira que as pessoas saibam, que nem tudo que acontece na vida real a gente quer mostrar, muitas vezes, e usa uns 85%, 90% business, vai falar de negócio, vai ensinar, vai educar, porque as redes sociais hoje é isso, para você converter você precisa educar, entreter e se relacionar por ali. É um canal de comunicação, você está vendendo o tempo todo, você sai de casa, hoje qualquer um de nós é um vendedor hoje, né? É isso mesmo, Gi. Eu tô olhando aqui que a produção já tá aqui me sinalizando que a gente já tá chegando ao fim. Ai, que dó, passou rápido. E a gente não pode ficar mais. Mas a gente vai voltar agora com temas mais específicos. Agora que a nossa audiência já conhece essa mega comunicadora, jornalista linda que tá aqui, que eu não paro de olhar pros olhos dela. A gente é ótimo, né? A gente vai voltar. Mas é porque desde que eu conheci a Gi, eu falei pra ela. Da primeira vez que eu vi ela, eu falei, gente, essa mulher é modelo, ela é muito linda. Já fui modelo. Ela já foi modelo, né? Aí depois eu fiquei sabendo que ela era, porque assim, eu sempre fui muito vaidosa, então uma mulher bonita eu olhava já de cabo a rabo, já sabia o que era. E a Gi sempre teve assim um olho muito bonito, ela passa um lápis marrom embaixo e o cabelo loiro, enfim, ela já sabe o quanto ela é linda, eu sempre falo. E aí ela vai voltar com temas específicos, a gente falar um pouquinho mais de comunicação, que às vezes as pessoas elas têm um pouco de medo, né? É uma barreira a ser vencida a comunicação. Sim. Mas pra gente finalizar, né, a gente sabe que a gente vai ter que finalizar esse programa, eu faço sempre uma pergunta para todos os entrevistados, que é a seguinte: se você tivesse uma oportunidade, imagina que você está escrevendo uma cartinha, e essa cartinha ela vai chegar para todos os empreendedores do mundo inteiro, e ela vai ser traduzida em todas as línguas, ou seja, vai haver comunicação. O que você diria para essas pessoas? Tenha disciplina e faça tudo o que o teu coração te deixar leve. E por que eu falo isso, Pri? Porque depois de ter enfrentado um câncer, ter superado, ter vencido, eu já entendi também que não adianta a gente dar o sangue na profissão se a gente não estiver bem na vida pessoal. Então, se você tiver compromisso com você e com tudo que você faz no campo profissional, e se você fizer tudo aquilo que vai te deixar leve, nada vai te segurar. Tudo é possível. Muito bem, muito bem. Gostei bastante. Tenha disciplina e faça tudo o que o teu coração te deixar leve. É isso aí. Aí, resumindo, é assim, ó, você primeiro, né? Você primeiro lugar, né? Eu aprendi a me colocar em primeiro lugar, descobri meu amor próprio. É tema do livro que eu tô escrevendo, né? Que vai ser lançado. É verdade, gente. Acompanhei, ela tá escrevendo um livro, então logo vai ser lançado, de toda essa história. Que como eu abri o programa, eu vou fechar. É uma superação. Essa mulher é uma superação mesmo. Gente, o papo foi maravilhoso. Gi, agradeço imensamente de novo você ter vindo aqui. Eu que agradeço, Pri, deixo meu carinho, meu respeito por você. Convido as pessoas para me seguir no Instagram. Isso aí, deixa os teus canais. Gisele, todos os meus canais são @Gisele C. Machado. C de casa, né? De Cândido, Gisele C. Machado. Qualquer lugar. @Gisele C. Machado. A Gi, ela traz um conteúdo bem bacana de construção civil e de marketing, que de vez em quando eu tô lá pegando algumas dicas e algumas ideias.
Galera, seguinte, estamos chegando realmente ao fim, agora tem que dar o tchau oficial, mas antes não posso deixar de falar da Lumes Construtora, Grana Sim, iluminando o seu negócio, e a Play Empreende, que estão sempre aqui com a gente apoiando, impulsionando este programete. Podquintas, @podquintas, não deixe de seguir a gente, de acompanhar em todas as redes. A Rádio PH, que é a emissora oficial aqui, que leva esse programa em todos os canais digitais, estão lá no nosso Instagram, estão lá no site. Um abraço aqui para minha produção, que é um querido, tô sempre pontuando aqui que eu adoro ele me serve muito bem. E um beijo e até o nosso próximo encontro.